Glória a Jesus. Salve da igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Tá fraco ainda. Eu ouvi o pessoal que está em casa assistindo, não ouvi o pessoal daqui. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Agora melhorou. Eu fiquei dali feliz da vida, que eu vi a igreja tão bonita hoje. Aí eu entendi o porquê. Porque eu estou usando uma gravata nova, a inauguração da gravata. Aí veio todo mundo ver minha gravata nova. Meu Deus, coisa mais linda. A gravata que a minha avó me deu de presente, 89 anos, mas assim, todo aniversário ela fica preocupada em me dar um presente. E ela me deu o presente e estava guardada, porque quando a gente ganha algo de alguém que a gente ama muito e com muito carinho, a gente não quer usar, a gente não quer perder, a gente quer guardar. E eu cheguei lá, ela fez: ô meu filho, você já usou a gravata? Eu disse: ainda não, minha avó, mas na primeira oportunidade agora eu vou usar, para a senhora ver que eu estou usando. Eu já mandei até o link do culto já para ela ver que eu estou usando a gravata que ela me deu. Minha avó é uma bênção na minha vida. Acho que vai fazer 89 agora em dezembro, mas muito lúcida. Faz as coisas dela, tudo organizadozinho. E ela tem um carinho enorme por mim e eu fico feliz da vida por isso. Né? Queridos, antes de começar a ministrar, deixar uns avisos aqui. Dia 25 de novembro, das 14 às 21 horas, Congresso de Mulheres. A inscrição R$30. Eu quero falar para a igreja que às vezes a gente não consegue valorizar as coisas que a gente tem em casa. Nem às vezes não, e muitas vezes. Porque eu faço uma pergunta para vocês aqui. Em qualquer igreja por aí, se tivesse um congresso de mulheres, num castelo de recepções, e fosse R$150, as pessoas pagavam. R$30, tu não está pagando nada. É de graça isso, é apenas uma oferta que a gente está dando. Onde você vai ficar das 14 às 21 horas. 3 preleitoras, mulheres de Deus, que já estão orando há tempo por esse dia, para que Deus revele coisas grandes para as suas vidas. Mas as pessoas parecem não acreditar nas coisas e não quer cooperar. A gente precisa estar aqui todo culto insistindo em que as pessoas venham e que façam isso. Aí eu fico olhando isso e lembro, sabe? A parábola que Jesus deixou, onde ele faz uma grande festa e ele manda convite para muitas pessoas, e as pessoas não vêm, as pessoas não honram o convite. Aí Jesus agora ele vai dizer assim: olha, vai nas ruas, chama todas as pessoas que estão nas ruas, chama os mendigos, chama todos aqueles que estão lá, para que eles venham participar da festa, porque aqueles que foram convidados, eles não honraram, então vamos chamar aquele, porque aqueles vão honrar. Honrem a igreja que você faz parte, o ministério que você congrega. Honre ao Senhor com tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Faça isso e você vai ver que bênção sem medida vai ser derramada sobre a tua vida. Amém? Glória a Jesus. Eita Deus. Queridos, abram vossa Bíblia. Deixei tanta coisa marcada aqui que eu não sei onde eu vou pregar. Jesus, me ajuda. Abra a vossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 13, o verso a partir do 55. Livro de Mateus, capítulo de número 13, versículo 55. Depois a gente vai lá para Lucas, capítulo de número 4 e o versículo de número 40. Amém? Glória a Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria, a sua irmã, seus irmãos
Tiago, José e Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isto? Escandalizaram eles Jesus, porém lhes diziam: não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Jesus dizendo que não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Livro de Lucas, capítulo de número 4 e o versículo de número 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidades de defeitos, moléstias, lhes traziam e os curavam, impondo-lhe as mãos sobre cada um. E também de muitos saíram demônios, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabia a ser ele o Cristo. Amém? Queridos, nós estamos diante de uma palavra onde a gente vê Jesus ele voltando para Nazaré. E quando Jesus ele chega na sua casa, não existe honra para Jesus. As pessoas ouviam as palavras, ouviam o que Jesus falava, mas mesmo assim eles não criam, começaram a zombar de Jesus. Jesus ele se retira daquele lugar e Jesus ele desce até Cafarnaum. Quando Jesus ele chega em Cafarnaum, ele vai até a sinagoga e Jesus ele começa a pregar na sinagoga. Jesus ele agora está na igreja pregando e as pessoas dali se maravilhavam com o que Jesus estava pregando. As pessoas que estavam ali ouvindo a Jesus, ele se maravilhava com tanta sabedoria, com tanto conhecimento. As pessoas que estavam ali ouvindo ficavam maravilhadas com tão grande coisa Jesus ele estava fazendo e falando naquele lugar. E quando leio isso, eu lembro da igreja ao qual eu congrego. Quando eu lembro isso, eu lembro quando eu estou ministrando. Porque quando eu lembro dessas coisas, eu lembro quando vem uma pessoa de fora ministrar aqui. E eu começo a entender tudo aquilo que Jesus agora ele está falando e o que Jesus passou naqueles momentos. Dele voltar para a sua casa, voltar para os seus. E ele ali pregando, porque Jesus ele quando volta para os seus, Jesus ele queria fazer muitos milagres no meio dos seus. Jesus ele queria fazer grandes coisas no meio da sua família, na sua parentela, aonde ele foi criado, por onde ele passava. E Jesus ele foi com ânsia muito grande de fazer grandes coisas naquele lugar. Quem deu crédito à nossa palavra? Não é esse? O filho de José? Não é esse aquele que vive entre nós? Que os irmãos dele vivem por aqui? De onde é que ele veio com essa conversa? De onde é que ele veio com essas coisas? Você está no lugar certo, no momento certo, talvez com a convicção errada. Não é preciso você sair daqui para ir para outro lugar para receber um milagre. Não é preciso vir pessoas de outros lugares para você receber um milagre. Você só precisa querer receber o seu milagre. Jesus ele se retira e ele sai dali. Ele desce até Cafarnaum. E quando ele começa a ministrar, logo as pessoas começam a se maravilhar. Começa a entender que verdadeiramente é o Filho de Deus. Começa a glorificar Ele, porque grandes coisas Ele estava fazendo no meio daquelas pessoas. A noite vem, e o dia chegou.
Jesus agora se depara com a grande multidão de tudo quanto é enfermidade, de pessoas endemoniadas, de tudo quanto é jeito. E agora Jesus, ele começa a curar aquelas pessoas. Jesus agora começa a expulsar os demônios. Jesus agora começa a restaurar a situação física das pessoas. Mas a gente pergunta e muitas vezes a gente diz: por que já não acontece tantos milagres como acontecia antigamente? Talvez é os pregadores que não têm unção. Acho que é isso. Porque eu acho que quando Jesus ele voltou lá para os seus, ele não tinha unção. Ele só tinha unção lá em Cafarnaum. Em Nazaré não tinha. Ou será que a nossa fé está tão abalada ao ponto da gente crer que Jesus ele é o mesmo, que ele não mudou, que ele ainda faz milagre entre nós? Como você chegou aqui na noite desse dia? O que você veio buscar aqui na noite desse dia? É um culto que tem o nome, culto do milagre. Eu sempre falo que eu entendo que todo culto é de louvor e adoração a Deus. Mas a gente coloca o nome, é o culto do milagre. Quando é culto do milagre, a gente procura uma palavra sobre milagre. A gente ora por milagre, a gente ora por cura, a gente ora por restauração, porque a gente quer que Deus faça um milagre na vida do povo. E eu quero que Deus faça um milagre na minha vida. Mas eu preciso verdadeiramente querer receber esse milagre. Mas simplesmente vim aqui, chegar até aqui e ficar duvidando das coisas. Será que vai acontecer? Será que acontece comigo? Mas eu acho que só acontece com os outros. Jesus ele quer fazer um milagre. Talvez o milagre não seja na minha vida hoje. Talvez ele queira fazer o milagre hoje na vida do pastor Elias. Mas não significa que ele não vai fazer o milagre na minha. Não é hoje, mas vai ser amanhã. Não é amanhã, mas vai ser depois. Eu só preciso esperar e confiar, porque ele vai fazer um milagre na minha vida. Muitas vezes a palavra é liberada e a gente não toma posse. E a gente não toma posse e as coisas não acontecem. E muitas vezes a gente começa a murmurar: por que as coisas não acontecem? Por que as coisas não estão acontecendo? Jesus, ele quer passar e ele quer fazer um milagre em nossas vidas. Ele não marcou um culto para fazer milagre, ele quer fazer um milagre em todos os cultos. Talvez o milagre que você está pedindo não é um milagre que ele está operando na tua vida agora. Mas o milagre que ele está operando na tua vida agora é um milagre que verdadeiramente você precisa e necessita. Porque às vezes a gente pede, a gente não sabe o que a gente pede. Talvez tem coisas que acontecem em nossas vidas e a gente não sabe por que está acontecendo. Mas ele diz: vocês não compreendem hoje, mas amanhã vocês vão compreender. Vocês não sabem hoje o que está acontecendo, mas amanhã vocês vão saber, vocês vão entender. E quando chegar aquele grande dia, quando você entender, você vai dizer: agora eu entendi. Jesus ele vai para Cafarnaum. Jesus ele vai para a sua casa. Livro de Marcos, capítulo número 2. Jesus ele chega até a sua casa e diz que afluiu a Jesus ali uma grande multidão. Uma grande multidão afluiu naquela casa, ao ponto que não tinha nem como entrar, nem pela porta, nem pelas janelas. Porque as pessoas estavam ali ouvindo o que Jesus falava. É claro que os escribas, os fariseus estavam ali apenas para olhar e apenas para condenar. E muitas vezes a gente está aqui para olhar e para condenar e nada acontece em nossas vidas. Não devemos estar aqui como doutor da lei, não devemos estar aqui como escriba, fariseu, não. Mas devemos estar aqui como um servo do Senhor, devemos estar aqui como amigo de Jesus, devemos estar aqui como aquele que precisa e necessita de um milagre da parte de Deus.
A grande multidão estava naquela casa. Aí vem 4 homens carregando um homem deitado em uma maca. Porque o homem, ele sabia, se ele chegasse até a presença de Jesus, ele era curado. E quando ele chega até na porta daquela casa, não tinha como entrar. Não é diferente das nossas vidas. A dificuldade vem, as barreiras aparecem. Em momentos difíceis das nossas vidas, a gente começa a olhar e as barreiras aparecem. E há momentos que a gente já não consegue enxergar mais possibilidade nenhuma, apenas as barreiras que estão na nossa frente. Apenas as dificuldades. Possibilidades nenhuma. Muitos de nós estamos desistindo na primeira barreira. O outro está desistindo na segunda. O outro está desistindo na terceira. E muitas vezes aqueles que estão desistindo, ele olha para o outro e fala: é melhor tu parar, eu não consegui, tu vai conseguir. Aí o outro chega e fala: rapaz, desiste, não dá não, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Está vendo que você não vai chegar lá? Está vendo que isso não vai acontecer? Está vendo que o milagre não vai acontecer na sua vida? E muitas vezes a gente começa a dar ouvido a essas coisas. A gente começa a dar ouvido. A gente começa a emprestar o nosso ouvido para as palavras negativas. E a gente começa a parar e começa a desistir. É mesmo, né? Faz tanto tempo já e nada aconteceu. Mas a minha Bíblia me diz que aquele que persevera até o fim será salvo. Aquele que persevera até o fim receberá uma coroa de glória. Mas aqueles homens, trazendo um homem em uma maca, um paralítico, eles encontram a barreira. Porque eu acredito que quando ele chega naquela casa, não foi a primeira barreira a qual ele encontrou. Porque até o caminho, ninguém sabe da distância a qual ele veio, percorrendo aquele caminho, carregando um homem em um leito pesado, os pés doendo. Talvez pessoas olhando, vão para onde? Eu vou na casa de Jesus. Jesus está lá e Jesus hoje vai fazer um milagre. E pessoas diziam na rua: não vai não, vai fazer o quê? Vai perder tempo, não vai acontecer nada. Está vendo que não vai acontecer nada? Tu é apenas um miserável pecador. Ele não vai operar um milagre na tua vida não. Os 4 homens olhavam um para o outro, e o outro está deitado ali na cama. Ele está dizendo: me leva pelo amor de Deus, porque ele vai fazer um milagre. Eu creio que ele vai fazer um milagre. E eles vão andando, à medida que você vai carregando um peso, cada distância ele vai pesando mais. E eles vão andando, eu acredito que eles paravam no meio do caminho para descansar um pouco. E ali aparecia pessoas com palavra negativa: vocês vão para onde? Nós vamos até a casa de Jesus. Ficamos sabendo que ele está na casa dele, ele está em Cafarnaum. E nós vamos lá porque ele há de operar um milagre na minha vida. Aí pessoas dizem: rapaz, desiste, tantos anos, tanto tempo você é desse jeito. Está vendo que o milagre não vai acontecer na tua vida? Não perde tempo não, não, vai fazer o que lá? Eu creio que vai acontecer. E eu vou porque eu creio que o milagre é hoje. Hoje vai acontecer um milagre na minha vida. Aqueles homens vão andar. Quando chega até a casa de Jesus, uma grande multidão ali estava. Pela porta não conseguia entrar, pela janela também não dava. O único lugar que tinha era o telhado. Eles disseram: não, é por lá mesmo que a gente vai, mas nós vamos pelo telhado mesmo. Eu fiquei esses dias todo imaginando, sabe? Aqueles homens colocando a maca no chão. Vamos subir lá no telhado, vamos tirar as telhas da casa dos outros. Porque por um bom tempo, quando eu li aquela palavra que Jesus ele fala lá pro rapaz lá: tu vai comigo, eu vou. Para onde tu for, eu vou. Tu vai comigo, eu vou. Os pássaros têm seus ninhos, a raposa tem os seus covios, mas o filho do homem não tem sequer um lugar para reclinar a sua cabeça. Então por muito tempo eu entendi que Jesus não tinha casa de jeito nenhum. Jesus andava apenas perambulando por aí sem rumo. Mas quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê que Jesus ele tinha uma estadia lá em Cafarnaum. E é o lugar onde mais Jesus fez milagre, foi em Cafarnaum.
Onde mais aconteceu milagre foi em Cafarnaum. E aí eu fiquei pensando, uma pessoa vai subir na casa dos outros, tirar as telhas, e o dono não diz nada. Tem que ser Jesus mesmo, não é verdade? Por mais cheio de unção que você esteja, por mais cheio de Deus que você esteja, tendo um culto na tua casa, daqui a pouco tu vê alguém lá, multidão aqui embaixo, e a pessoa lá em cima tirando as telhas. O culto acaba na hora. O culto acaba na hora. Mas a casa era de Jesus. Jesus sabia o que estava acontecendo. E Jesus, ele continua pregando para aquelas pessoas, ensinando a eles que ali estavam. Aqueles homens, ele sobe e faz um buraco. E não é fácil fazer um buraco para descer um homem por uma maca. É um buraco muito grande. Aqueles homens fazem um buraco. Aqueles homens agora, eu não sei se eles já levaram corda, se eles conseguiram corda lá, não sei o que foi que eles fizeram. Eu sei que eu acredito que o milagre foi acontecendo, porque eles não levaram corda. A intenção deles não era subir um telhado e descer aquele homem. A intenção deles era ir, era entrar pela porta e chegar até a presença de Jesus. O que é importante é chegar até a presença de Jesus. Qual a importância que nós estamos dando? Apenas de chegar até a igreja, ou de chegar na igreja e chegar até a presença de Jesus? A gente quer que o milagre aconteça. A gente quer milagre em nossas vidas. Mas a gente não está se achegando a Ele. A gente não está se aproximando de Jesus. Nós não estamos tendo intimidade com Jesus. Eu falava semana passada sobre João 14. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor ou o lavrador. A vara que tiver em mim der fruto, a vara que tiver em mim não der fruto, corte-a e limpe as outras para que dê mais frutos. Se estiver de mim, eu estiver em vós. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Ele, por 11 vezes, ou é 10 ou 11 vezes que ele diz, permaneceis em mim, permaneceis na minha palavra, permaneceis na videira. Aí depois ele diz, olha, eu já não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigo, porque o servo apenas ouve a pé limitado, mas o amigo não, o amigo a gente compartilha, porque nós temos intimidade. Jesus está sempre nos chamando para ter intimidade com Ele, para que Ele possa operar um milagre em nossas vidas. A gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver vários milagres de Jesus. O servo do centurião, porque ele vai até Jesus. Jesus vem até a minha casa, porque o meu servo está morrendo. Faz um milagre, aí Jesus diz, eu vou. Aí Jesus vai no meio do caminho, ele manda outra pessoa, para, Jesus não vai não. Eu não sou digno que tu entre em minha casa, mas manda apenas uma palavra e o meu servo será curado, aleluia. Aí Jesus manda apenas uma palavra e o servo é curado. Aí ele diz, eu nunca vi uma fé tamanha. Eu nunca vi uma fé como esse. É por isso que eu lhes digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa dos filhos de Israel. Sabe o que eu entendo com isso? Sabe o que eu entendo com isso? É que tem pessoas aí fora que não vivem nem dentro da igreja, mas verdadeiramente creem em Deus de uma forma tão grande, e Ele vai lá e Ele opera um milagre, e nós estamos aqui, e a gente não está crendo, nós não estamos confiando, nós não estamos esperando no milagre, aleluia. Aquele homem, paralítico em um leito, a Bíblia não diz a distância a qual ele percorreu para chegar até a presença de Jesus. Mas chegando lá, ele encontra uma grande multidão. E a multidão, ela não abre espaço para você chegar até a presença de Jesus. Porque era para a gente ser diferente, sabe? Era para a gente ser diferente. Era para chegar as pessoas lá fora e a gente abrir a porta e deixá-la entrar. Mas muitas vezes a gente fica oprimindo.
E aquelas pessoas não saíam da porta, porque eu acredito que eles tentaram, Wagner, entrar. A Bíblia não diz, mas eu acredito que eles tentaram. Aí dá licença aí, deixa eu entrar. E as pessoas olhavam aqui, nada, aqui não tem jeito não. Está entupido, está lotado, não dá. Eu digo isso porque toda vez eu me lembro. Eu fui pro show de Fernanda Brum ali. Uma multidão tremenda. Aí eu ficava assim, eu não conseguia tirar o pé. E quando eu fui tentar mexer o pé, que eu só tocou no pé de uma irmã, ela olhou para mim, ela dá um murro. Eu digo, sangue de Jesus tem poder. Quase que ela me dá um murro, irmã. Mas não unção tremenda ela. Uma multidão tremenda. Não tinha lugar para botar os pés direitos. Mas aqueles homens, ele vê uma única possibilidade: descobrir a casa de uma pessoa e descer aquele homem pelo telhado. Mas eu acredito que quando eles fizeram a reunião para isso acontecer, eu acredito que eles fizeram a reunião e eles disseram, olha, tem uma possibilidade e tem um risco. A possibilidade é a gente destelhar a casa e descer você até a presença dele. O risco é que se der errado, tu cair, tu vai terminar. É as pernas, agora vai quebrar o pescoço. Sempre vai ter a possibilidade e o risco. A gente corre risco por tantas coisas. Mas muitas vezes a gente não quer correr o risco para estar na presença de Jesus. Eu acredito que o paralítico, ele olhou para aqueles homens. Nós já chegamos até aqui e nós não vamos parar. Eu quero chegar até a presença dele. Me leva até a presença dele. Aí agora eu fico imaginando aqueles homens tirando as telhas e brechando, para achar o ponto em que Jesus estava. Porque ele não podia descer o paralítico em qualquer lugar, qualquer ambiente da casa. Eles tinham que descer no ponto onde Jesus estava. E aqueles homens agora acham um lugar. Eles agora começam a destelhar a casa. Começam a destelhar a casa. Aí agora pega aquele homem, amarra umas cordas e começam a descer. Quando aquele homem ele chega e desce até a presença de Jesus, sem falar nada, Jesus olha para ele e diz, a tua fé te salvou. Perdoado estão os teus pecados. Dê um glória a Deus. Mas ele foi à procura de perdão de pecado? Ele era paralítico. Ele queria andar de novo. Ele queria ter o prazer de andar novamente com as suas próprias pernas. Ele queria ser curado, mas o que ele ouviu? Perdoado então os teus pecados. Jesus é tremendo. Mas Jesus sabia quem estava ali no meio, quem estava ali. Jesus sabia o coração de muitos que ali estavam, que não estava ali apenas porque ele era Jesus, ou porque grande era a palavra que ele estava falando naquele momento, mas estava ali apenas para ver e para acusar. Aí ele diz, olha, perdoados estão os teus pecados. Mas aquele homem em si, ele fala dentro do seu coração, quem é esse? Ele está blasfemando, porque só quem perdoa pecado é Deus. Aí Jesus sabe do meu e do teu coração. Jesus diz, por que vocês estão arrazoando? Por que vocês estão murmurando? Qual é mais fácil, dizer, Senhor, me perdoado estão os teus pecados, ou dizer, levanta e anda, aleluia? É o que acontece conosco. A ministração está acontecendo, Deus está falando, e a gente não fala não, mas a gente está razoando dentro do nosso coração. A gente está falando dentro do nosso coração. Mas isso, mas aquilo, e isso, e aquilo, e Jesus está vendo tudo. Jesus doido para fazer um milagre. Jesus querendo fazer um milagre, mas o nosso coração endurecido, um coração de pedra, não está deixando a palavra entrar, não está deixando o milagre acontecer. E muitas vezes a gente sai daqui da mesma maneira, ou até de uma forma pior. Cafarnaum, o lugar do milagre. Estar na casa de Jesus é a casa do milagre. Estar na presença de Jesus é onde acontece o milagre. Percorrer a distância, correr o risco,
para estar na presença do Mestre, para que o milagre possa acontecer em nossas vidas, faz parte do processo. A gente começa a ler a Bíblia, a gente lê a Bíblia, a gente ouve tantas pregações, mas a gente só quer que as coisas sejam do nosso jeito, da nossa forma, é do jeito que eu quero. O milagre vai acontecer na tua vida do jeito que Jesus quiser. Vai ter momentos que você não vai precisar fazer nada e Ele vai fazer o milagre na tua vida. Mas vai ter momento que você vai ter que atravessar uma multidão para o milagre acontecer na tua vida. Ouvia uma mulher falar acerca de Jesus, que curava enfermos, expulsava demônios, fazia cego enxergar, fazia mudo falar, surdo ouvir. Mas ela tinha um grande problema, 12 anos sofrendo, rejeitada, afastada das suas familiares, da sociedade. E ela disse: eu vou correr o risco, eu vou até a presença de Jesus, porque se eu chegar até a presença dele, se eu tocar na orla das suas vestes, eu vou ser curada. Mais uma vez, eu acredito que as pessoas que ali estavam diziam: não vai não vai dar certo. Você sabe que você não pode estar no meio da sociedade. Você sabe que se ele ver, se ele souber que é você, vão te apedrejar, vão te matar no meio do caminho mesmo. Mas ela disse: eu vou correr o risco, eu quero estar na presença do Mestre, porque eu sei que se eu tocar, o milagre vai acontecer. Aleluia. Precisamos sair da nossa casa para vir até aqui e dizer: eu vou para a igreja porque hoje eu vou tocar na orla do Mestre e o milagre vai acontecer. Aleluia. Aquela mulher enfrenta uma grande multidão para chegar até a presença de Jesus. Mais uma vez eu torno a lembrar de quando eu fui no show ali que tinha muita gente. Imagina que eu não tenho problema nenhum, saudável, uma maior dificuldade do mundo para estar no meio daquelas pessoas me oprimindo, me apertando, um pisa no pé e o outro empurra dali, e eu saí de lá que eu não conseguia nem respirar. Jesus, me ajuda. Mas você imagina uma mulher 12 anos sofrendo de hemorragia, sem força, fraca, debilitada, tinha um problema de saúde, mas ela disse: eu vou enfrentar essa multidão e eu vou chegar até Jesus. A fé daquela mulher era tão grande, que ela enfrenta a multidão, ela toca na orla de Jesus, ela sente em si a cura, mas ela não estava curada. Porque Jesus libera a cura depois. Mas a fé dela era tão grande que quando ela tocou, ela disse: agora eu estou curada. E a gente precisa ter fé. Precisamos ter fé. Eu já vim ministrar aqui pela misericórdia. Um dia desse eu estava com a cabeça, estava explodindo. Eu cheguei em casa e falei, eu disse: Jesus, não dá não vou. Cheguei aqui, sentei, eu ficava, eu passava, eu digo: Jesus, como é que eu vou conseguir pregar desse jeito? A cabeça está estourando. Mas quando eu cheguei aqui, peguei o microfone e eu comecei a ministrar. Quando eu terminou, eu esqueci, a cabeça tinha passado. É esforço, é fé, é crer, é acreditar que o milagre ele vai acontecer. Acho que uns 2 anos atrás, 1 ano atrás mais ou menos, eu saí de feira só para ficar doente. Eu fiquei doente em casa de uma maneira que passei 5 dias sem comer. E eu estava muito fraco. Mas eu estava numa escala para ministrar no círculo de oração lá em cima no bairro São Francisco. E eu disse: eu vou. Suando mais do que tudo na vida, mas eu fui. Cheguei lá e eu fiz a ministração. E quando eu saí de lá, depois eu lembrei de que eu estava doente, mas não. Jesus ele cura. Jesus ele faz o milagre. Ele não vai fazer só na minha vida não, ele faz na tua. Mas você precisa crer, você precisa confiar, você precisa esperar. Aí Jesus olha para aquela mulher e faz: quem me tocou, que de mim saiu virtude. Os discípulos ali dizem: mas mestre, que pergunta é essa? Olha a multidão que está te cercando, como é que tu pergunta quem te tocou? Ele disse: o toque foi especial, o toque foi diferente, saiu virtude de mim. Aquela mulher, temendo e tremendo, ela se prostra aos pés de Jesus, conta toda a sua história. Jesus diz: perdoados estão os seus pecados, vai e toma a tua cura. Aleluia. Aquele homem, quando chega até a presença de Jesus,
E Jesus, agora desperdoados estão os teus pecados. E eu disse, mas Jesus, mas por que o Senhor perdoou primeiro os pecados dele, para depois curar ele? E eu fiquei um tempo, mas depois eu entendi. Eu entendi que sem os braços eu vou para o céu. Eu entendi que sem as pernas eu vou para o céu. Eu entendi que sem os olhos eu vou para o céu. Sem a boca eu vou para o céu. Mas cheio de pecado eu não entro no céu de jeito nenhum. Se você quiser ir para o céu, os teus pecados têm que estar perdoados. Jesus, além de curar as pernas dele, Jesus deu o direito dele morar no céu. Jesus diz, perdoados estão os teus muitos pecados. Levanta, pega a tua maca e vai para a tua casa. A Bíblia vai dizer que ficaram todos glorificando ao Senhor. Aleluia. Todos glorificavam a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, você dirá ao monte, saia daqui, vá para ali, isso acontecerá, porque Jesus, ele vai fazer um milagre na tua vida. Ah, mas a minha fé é pequena, mas é na tua fé que Jesus vai operar o milagre. Ah, não, mas eu estou sem força, é sem força que ele vai operar o milagre. Você precisa crer, você precisa esperar, você precisa confiar, e você precisa chegar, se aproximar de Jesus, e o milagre vai acontecer na tua vida. Se chegai-vos a Deus, e ele se chegar a vós, outro. Ele já liberou o milagre para mim e para você. O milagre já está liberado. Eu não sei qual a tua necessidade, eu não sei qual a área que você quer que ele opere o milagre, mas eu quero dizer para você, ele vai operar o milagre. Só depende de você. Tem fé porque vai acontecer. Não é aquela fé aqui dentro e quando sair lá, acabou não. É fé que vai acontecer. É fé que vai acontecer. E você vai ver que o milagre vai acontecer na tua vida. Você vai ver que o extraordinário de Deus vai acontecer na tua vida. Você está na presença dele, não é em vão não. Você está aqui, você está se sacrificando, você está lutando, você está se abstendo das coisas a qual não agrada a ele, mas ele vai fazer um milagre na tua vida. Agora existe um tempo determinado para todas as coisas embaixo da terra, aleluia, do céu. Só precisamos esperar. A gente quer que seja no nosso tempo. Tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Tem que ser agora. Se ele quiser, ele faz agora. Se ele quiser, ele faz agora. Mas se ele quiser fazer amanhã, ele vai fazer amanhã. Se ele quiser fazer quando você estiver dormindo, ele vai fazer quando você estiver dormindo. Se ele quiser fazer o milagre no caminho de casa, ele vai fazer o milagre no caminho de casa. Ele sonda e conhece os nossos corações. E ele está operando o milagre nas nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.